Calma, calabresos. Eu sou atrasado nos memes, eu sou velho. Ahn, Vocês estão me perguntando da Takaichi, e eu tô curiosíssimo também. Eu tava super ansioso pra saber o que ia dar dessa eleição. E aí a Takaichi ganhou. E aí eu tava conversando com o Anderson hoje. É muito engraçado, porque a piada é. A gente tava aqui sofrendo com Cambridge Analytica lá em 2000 nada, né? 2018 o bicho pegou muito, 2022 o bicho pegou muito, então a gente polarizado. É, não que não possa acontecer nessa eleição desse ano, é que tá tardio o negócio, né? Como não tem palco armado para batalha e as pessoas estão cansadas da polarização e quem trabalha com campanha já entendeu que o negócio pega fogo que nem palha, eles não precisam ficar o ano inteiro deixando as pessoas brigando. Eles podem injetar tudo na reta final lá. Posso estar falando uma groselha enorme aqui, mas se a gente tiver muita polarização, vai ser um pouco mais para frente, não vai ser agora, porque agora dá tempo de esquentar e esfriar, e essa campanha ela vai vir na hora que esquentar e o fogo durar até a eleição com todo mundo radicalizado e violento. Isso se é que vai acontecer, se é que a direita já não vendeu e já entregou a campanha pro Lula com alguns partidos aí com possibilidade de conseguir mais cadeiras. Isso é o Brasil. Mas, cara, ou seja, a polarização tá velha aqui no Brasil. Embora não pareça, embora ainda tenha um monte de gente na bolha, embora sua avó ainda fique enchendo o saco, né, dizendo que tem que matar não sei quem. Tá velha a polarização. Em 2016, em 2018, desculpa, 2022, a polarização no auge, Steve Bannon no auge, Cambridge Analytica no auge e o Japão sereno, plácido, fudido, mas plácido. Então, todo mundo brigando por política, vendo Estados Unidos brigar por política, vendo Inglaterra brigar por política. A gente falava, caralho, velho, Japão é muito sábio, Japão é muito sereno, Japão é muito maduro. Não é que nem a gente, que se estapeando por causa de política. E a hora que baixou a maré, a gente viu que o Japão tava andando pelado, porque assim, os caras não são maduro, nem sereno, nem evoluído, eles só são atrasados. A piada perdeu a graça, os caras estão começando a rir agora. Mas nem tudo é má notícia. E aí vocês estão me perguntando o que vai ser, e eu comecei a ver algumas avaliações, todas que eu comecei a parei. Avaliação daqui, avaliação do Japão, todo mundo que eu comecei a ver falando, eu falei, cara, ou eu sou muito inteligentinho, alecrim dourado, e não aguento essa baboseira, ou eu sou muito burro e eu não tô conseguindo acompanhar a capacidade de previsão do futuro dessa galera que é especialista. E aí, eu vou aproveitar para dar uma dica que serve para a vida de vocês. Para a vida. Não ligue porque a pessoa fala. Porque o que as pessoas falam não é importante. O que a pessoa tem para falar para você? Você é o Ninarimashita. Quer dizer, o que a pessoa tem para te dizer? Nossa, que feliz que eu tô dessa oportunidade de poder revê-lo. Já viu vendedor falando? Você não pode levar em consideração o que a pessoa fala, você tem que levar em consideração o que a pessoa faz. E a partir do que a pessoa faz, você entende, interpreta a índole da pessoa e as intenções da pessoa. Então, menina, não é a cantada mais bonita que vale, são as atitudes. Não é o chaveco mais bonito. E vocês sabem disso, não precisa de um velho ficar ensinando vocês. Vocês não ligam pra frase linda que o cara usou, a menos que você esteja desesperado pra dar pra ele. Aí qualquer groselha que ele fale, isso vai acontecer. Mas você não pode ligar porque a pessoa fala. Agora, assim, o cara diz que você é especial, mas ele responde a qualquer hora da madrugada, manda mensagenzinha dizendo que lembrou de você quando viu não sei o que, tá sempre disponível quando você quer conversar, e sempre demonstra
ter os sentimentos que dão lastro para o chaveco que ele te passa. Agora, o outro lá, ele te enche de promessas e tá sempre ocupado, fala que vai responder, não responde, fala que já vai te retornar, não retorna, visualiza, não responde. Você vai levar esse cara a sério? Quer dizer, não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa faz. E pelo que a pessoa faz, você entende o que ela é. Lula falou que quando fosse eleito, ia acabar com a fome do Brasil, ia acabar com a diferença social e tudo bem. O Bolsonaro, quando entrou, ele falou que ia acabar com o crime. E assim, aí todo mundo via a campanha do Bolsonaro e falava: Meu Deus, as coisas que esse cara fala, não pode. Mas vai ver o que o cuzão faz. É o que a pessoa faz que importa, porque tudo que ela diz pra chegar no, na cadeira presidenciável, tudo que a pessoa faz pra chegar no cargo, tudo que o cara diz pra chegar na cama, deve ser. Não deve ser levado em consideração. Porque mentira é fácil demais. É muito fácil mentir. Então, se convir a você porque você quer, acredite na mentira. Que é o que todo mundo que tá na polarização de algum lado faz. Eu tô em algum lado da polarização. O cara tá mentindo, eu sei que ele tá mentindo. Mas, ai, como eu queria que fosse verdade, então eu vou acreditar e vou apoiar esse cara, porque é melhor do que o outro ser eleito. Jumentice pura, assim. Você torce, sabe? Suco de burrice dos dois lados da polarização. Mas as pessoas são assim, né? Eu quero acreditar, então vou ter fé aqui, porque deve ser isso, e melhor esse lado do que o outro. Tagaíte tá prometendo, tá falando, tá fazendo, um monte de coisa. Só que assim, era pré-eleição e ela tava com uma corda no pescoço. E modéstia à parte, eu acho que eu acertei no que eu tava prevendo. Ela tava com uma polaridade alta, principalmente entre os jovens. O voto não é obrigatório. Os velhos que estão cagando e andando pra isso não estão indo lá votar. E os jovens que estão muito indo na onda dela, por quê? Porque são imbecis, jovem, né? Geralmente é imbecil mesmo, não tem experiência na vida, não tem conhecimento. A escola do cara não ensina história pra ele, né? Não ensina o básico de geografia pra ele. Então ela tá com uma popularidade alta. E aí ela teve muitos votos. E se por um lado isso parece ser horroroso, pelo outro também, mentira. Tem um lado bom nisso tudo, porque não tem aquela coisa de que a maioria das pessoas são boas e são um pequeno número de psicopatas que fazem a imensa maioria das pessoas sofrerem muito. É um número reduzidíssimo de estupradores, assassinos e psicopatas que fazem a imensa maioria da população sofrer, se não de ataque de medo, né? Eu não fui estuprada, mas eu tenho medo de ser estuprada. Então, é um número reduzidíssimo que causa mais barulho. E aí, discurso de ódio não pode. Por quê? Porque quando você começa a ficar com discurso de ódio, vai ter um imbecil na massa que vai sentir que é um chamado pra ele. E se você ficar falando, tem que matar esse povo aqui, vai ter um cara lá, doente mental, que vai escutar um chamado e vai falar, tem que fazer e quem vai fazer sou eu. Sempre tem um imbecil, né? Quando todo mundo fica falando, vamos pular, que tem que acreditar que Deus vai salvar, pula. Tem que acreditar que Deus vai guiar, voa num balão. Sempre tem imbecil pra fazer isso. Então, não pode discurso de ódio. E o Japão estava ficando perigosíssimo porque estava tendo muito discurso de ódio. E esse ruído desse discurso de ódio, ele estava vindo basicamente do partido de mais extrema-direita que existe. Então, é um número de cadeiras ridículo, que faz um barulho enorme, que o Bolsonaro, até dar um palco pra ele era um loser. Ele era um cara tão fracassado na fila do pão da corrupção que o nome dele não tava nem na lista. Quer dizer, o cara é tão irrelevante que nem na lista da mesada ele entrou. E aí, quando precisavam do presidenciável, eu falava: a gente pode falar que o teu nome é limpo, estamos precisando de um laranja que faz tudo que a gente quer que seja feito. Vai você mesmo. Cara, a realidade é mais distópica do que as distopias mais retardadas. Tô puto, né? E aí, o que acontece? Esse Sanseto, ele
é barulhento, é nojento, é escroto, é um monte de bolsonarinho lá falando groselha. No pré-presidência, né? Depois começou a ficar pior ainda. Mas ele era uma minoria sem a qual a Takahiti caía. Ela não chegava nem a poder convocar a eleição. Se ela não tivesse essa galera da extrema-direita aí, ela não ia nem poder ter tempo de convocar uma eleição, porque ela teria caído muito antes, ela não teria nem chegado lá. E grande parte da postura pública da Takahiti vinha dos acordos que ela estava fazendo com essa galera. Deve ter cientista político no Japão tendo derrame aqui, porque eu posso estar falando um monte de besteira, mas eu tô falando que eu tô entendendo com a maior sinceridade do mundo. E aí a Takahiti agora ela chama a eleição e ela tá com uma imensa maioria. Ou seja, o Sensei ele continua apoiando a Takahiti com a vantagem dela não ser refém desse partido mais. E isso é bom. Olha que coisa. Um monte de jovenzinho burro pra votar. Votaram nisso que tá aí. Por quê? Porque o Japão é atrasado. Todo mundo já parou de rir, já enjoou da piada. E agora o Japão tá começando a dar risada da piada do pavê, assim. É tipo isso. Mas aí agora, que ela já tem maioria do Congresso, pode diminuir a quantidade de dinheiro em campanha política, porque as coisas elas viralizam porque elas são impulsionadas. E as coisas são impulsionadas porque elas precisam ser impulsionadas porque tem alguém que está precisando de poder político. Então, agora, a Takahiti tem poder político, logo, ela não precisa mais ficar impulsionando a campanha e o barulho, logo, o Sensei vai negociar sem armas, porque sem o apoio deles, a Takahiti não cai. E, por incrível que pareça, isso é bom. E embora a Takahiti ela seja direita, ela não é a direita doentia que fica no caminhão dizendo que tem que matar todo mundo fora do Japão, porque o Japão é uma terra escolhida por Deus. Não é tão retardada assim. Então, a eleição foi domingo. Não dá pra você chegar pra mim e falar, e agora o que vai acontecer com o Japão? Porque quem tem certeza do que vai acontecer tá mentindo. Ou então é do partido dela. E tem muita influência dentro do partido dela, porque dentro do partido dela tem um monte de gente que não faz a menor ideia do que vai acontecer. E aí tem muito canal de groselismo. Groselismo é quando você vende a imagem de que você manja pra caralho de geopolítica e de qualquer assunto que seja. E porque as pessoas elas começam a se alimentar de você, qualquer coisa que aconteça, você tem que jogar a luz e interpretar de uma maneira muito inteligente. Aí o que a história faz com você? O que faz com o rock, né? Aí assim, é que como a imensa maioria da população é burra, ainda tem gente que olha pro rock e fala, meu Deus, esse cara fala muito bem, ele é muito inteligente, ele sabe o que acontece no mundo. Vivemos nesse mundo aí, em que as pessoas batem palma pro professor rock, pro Kobori. Eita porra. Da Kobori. Não sobrevive ninguém nessa caralha. Então, tem muita gente falando porque precisa falar. E aí você fica lá assistindo um vídeo de 40 minutos, no final o cara fala assim, não sabemos o que vai acontecer, qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada, porque é isso. É isso, tipo, o que você tem que ver agora? A Takaichi, ela tá dizendo que ela vai armar o Japão cada vez mais e que ela vai investir em umas tecnologias aí. Isso é tudo ou nada, né? É colocar all-in, porque assim, se o Japão descobre fusão nuclear e a China não, o Japão volta pro game. Vocês têm noção que os caras estão comprando gás e carvão para gerar eletricidade, para rodar as máquinas que fazem os carros da Toyota? Você tem noção disso? Comprando um negócio da China que a China não quer vender porque a Takaichi falou que chinês tem que ser mantido no cabresto. Esse é o Japão hoje. Então eles estão investindo. Eles estão investindo em desenvolvimento de um monte de coisa. Desalinização, geração de energia através de
alguma coisa, ólise da água do mar, e fusão nuclear. Se o Japão ele consegue fusão nuclear, uma energia limpa para fazer todas as indústrias voltarem com automatização, IA e um monte de imigrante nas condições de Takaichi, e um monte de tailandês falando eu odeio o Japão, odeio o Japão, mas eu vou porque lá eu consigo uma vida melhor do que no meu próprio país, o Japão volta pro game. Se o Japão descobre fusão nuclear, é, não dá pra saber o que dá pra acontecer. Quer dizer, é impensável você dizer que você sabe o que vai acontecer com o mundo. Mas, em tese, se ela cumprir tudo que ela falar, o Japão vai sim pro buraco. Se essa fusão aí não chegar em lugar nenhum. E, sinceramente, eu queria muito que chegasse, mas eu duvido que chegue. Porque o que ela tá querendo? Ela tá querendo diminuir o imposto e investir muito em armamento. Basicamente, o que ela está querendo é reduzir drasticamente a arrecadação de imposto e aumentar muito o investimento em armas. Investimento em armas é um ralo sem fundo sim, de consumo de recursos. E aí, ele vai fazer isso como? Se ele está endividado e o mundo inteiro está olhando para o Japão e está falando tá perigoso emprestar dinheiro para esses caras aí. Talvez fazendo o que a China está fazendo e o que o resto do mundo está fazendo. Talvez, se o Japão começar a derreter os títulos da dívida americana que ele tem e parar de comprar e mudar totalmente a estrutura lá dentro dele, talvez ele consiga diminuir o imposto e não quebrar. Só que aí ele faz um ataque severo no dólar. Aí já entra em coisa que eu quero evitar para falar porque eu não quero falar groselha. Seria uma das alternativas. Aliás, você seguia o account do Ricardo Marcelli e você abriu a conta no nome de você comprou dólar? Pois é, a China tá vendendo dólar. O Japão vai ter que vender dólar para sobreviver. Não é nem porque ele quer, é para sobreviver. Ele vai fazer isso. E tem um monte de país desdolarizando, inclusive o Brasil. Aí você, porque você escutou na propaganda, não é nem a opinião do cara, é a propaganda dele. Até aí, a Sheila Yamarino faz propaganda da Shell e diz que os caras são sustentáveis. Até aí, Serjão do Foguete tem certeza absoluta que a Petrobras nunca vai causar um acidente em qualquer poço de extração de petróleo que seja, não importa em que lugar da Amazônia seja. Né? Não é nem no conteúdo do Ricardo Marcelli que diz o tempo inteiro que o dólar está ameaçado. É na propaganda dele, ele fala assim, compra dólar, que é uma moeda segura, né? Muito mais segura do que eu errar. Vai lá, compra lá. Você comprou, então. O problema é que ele vai vender esses títulos até quando? Até quando? E vai fazer o que com o dólar? E vai tancar como a desvalorização do dólar? Sendo que. Nossa, cara, o Japão tá muito fodido. Que imprimindo dinheiro, não imprimindo dinheiro, baixando imposto, não baixando imposto. É uma conta que não fecha, porque é um país que tá rodando no cheiro da credibilidade que um dia teve no passado. E agora tá todo mundo olhando pro Japão e tá falando, não dá mais. Tem um relatório que caiu na minha mão aqui, que eu não posso espalhar porque é de uma aluna que tá usando material da empresa dela, mas informações que são públicas, que não estão somente nesse relatório, as famílias de grande capital, né, famílias com JP Morgan pega as 300 famílias com mais grana e analisa o perfil delas, o que elas estão fazendo. E tem uma coisa comum em todas essas famílias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo todo. Essas famílias estão preparadas para uma redução do seu patrimônio, o que não significa uma redução de poder, mas elas sabem que elas vão ter uma redução de patrimônio muito grande. Um fato curioso, essas 300 famílias, elas cagam pra cripto. Eu tô falando de gente com muita grana. Tipo, Silvio Santos pra cima, assim, né? É, e, e eles cagam pra cripto. E eles estão com dinheiro, embora seja consenso entre eles que o dinheiro vai perder valor em médio prazo. Então, olha que interessante. As famílias que têm dinheiro e que conseguem pagar milhões de taxa
para gestores de grandes patrimônios, eles estão sabendo que o dinheiro vai perder valor, retendo dinheiro, tal qual Warren Buffett, porque eles acreditam que os assets, as ações, também vão desvalorizar. E num cenário em que só um dos dois valoriza, o outro te protege. E se você ficar achando que dinheiro vai perder valor e ficar sem dinheiro, no momento em que você tem um colapso da SP500, por exemplo, o que você faz quando todos os preços estiverem lá embaixo, quando esses preços estiverem no chão? E as famílias, elas estão segurando dinheiro. E é claro, tem muito mais alocação estratégica, mas assim, você tem famílias com cerca de 20% de cash. E tem gente que tá com esse dinheiro fora de bonds. Porque assim, no Brasil, é impensável você ter dinheiro parado que não esteja na Selic, que não esteja no Tesouro, que é na Selic, no IPCA+, no pré-fixado. É impensável você ter um dinheiro que não tá lá. Ah, mas eu tenho CDB. É a mesma coisa. O CDB é você emprestando dinheiro pro banco, o banco investindo na Selic, o banco recebendo a Selic e te dando uma parte desse rendimento. Isso é CDB. Então, é o dinheiro que você está emprestando para o governo do mesmo jeito. E tem grandes famílias que estão retendo dinheiro e não emprestando para o governo. Então, eles têm bônus também, mas também tem cash. E eu gosto de ver como essas famílias se comportam, porque a gente pode reproduzir em certa medida, né? Então, esse negócio de diversificação é sério, mas eles não estão abrindo mão da gestão de grandes empresas de setores muito estratégicos. É assim que se mantém o poder quando tudo... Ou seja, pode dar merda que for, as ações da Ambev podem ir pra onde for. Não tô mandando você comprar Ambev, pelo amor de Deus, não compre essa merda. Mas o que eu tô dizendo quando tudo derrete... e o dinheiro fica confuso e as ações ficam confusas, você deter o controle das empresas que decidem as estratégias de como que elas vão navegar a crise e sair do outro lado, ainda te faz ter poder, ainda te faz ter vantagem competitiva em relação aos outros. E isso daqui era para ser sobre o Japão. Sim, mas você tá vendo como tá tudo interligado? O Japão, ele pode fazer com que uma mudança na taxa de juro do Japão pode desestruturar o mundo inteiro. E o problema é que a decisão de mexer na taxa de juro pode fugir do controle do governo. Então, o que eu acho que vai acontecer? Teoria tirada da bunda. Eu acho que a Takahito, com o poder todo que ela tem, ela vai chegar na segunda-feira para trabalhar e falar, galera, vamos se acalmar agora, vamos ficar de bem, porque a gente precisa, né, pensar com o cérebro agora, ao invés de com o fígado. Vamos conversar sério aqui e talvez ela vá de novo para um caminho de austeridade e de seriedade, para ela não perder o controle dessa taxa de juros que está mantendo o mundo inteiro equilibrando pratos ao mesmo tempo. Agora, se ela ficar... Se ela levar a sério as promessas de campanha e fizer o que ela prometeu na campanha, aí se prepara porque fodeu. Aí brasileiro vota porque você vai se fuder e aí assim... o Japão vai começar a gastar horrores de dinheiro sem arrecadar, investindo em armamento, comprando treta com a China, contando com o apoio dos Estados Unidos. Duvido que isso vai acontecer. Mas eu também não duvido tanto. E aí, não é que assim, o Copom do Japão vai se reunir e vai decidir para onde vai a taxa de juros. Não é isso. Vai aparecer tanta gente no balcão do Tesouro japonês falando assim, me dá o dinheiro, 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 que o Japão vai descapitalizar de um jeito. Tudo bem que grande parte da fortuna que o Japão deve, ele deve para os japoneses. Para um monte de velho que às vezes já morreu também.
Tem isso. Tem multivelho que talvez queira dar o dinheiro pro governo ao invés de deixar dinheiro pros herdeiros. Mas um descontrole por parte do governo do Takaichi pode levar tanta gente a querer liquidar título que vai ser inevitável, vai fugir do controle do governo o nível da taxa de juros. Agora, se a Takaichi falar assim, não, eu sou a Margaret Thatcher, eu mando nessa porra, aí ela sempre pode Dilmar. Ela sempre pode Dilmar. E aí ela fala assim, a taxa de juros vai ser o que eu querer, a taxa de juros vai ser baixa, vocês vão ter que aceitar. E se você pedir para sacar o dinheiro que você tem, não tem problema, porque eu imprimo. E aí, meu filho, esse arroz que custava 3 mil ienes, que agora custa 7 mil ienes, você prepara para pagar 20 nele. Nesse país aí que tá precisando queimar gás e carvão importado para gerar eletricidade, para processar uma matéria-prima que ele compra de fora, para vender para outros países. E ele vai comprar uma briga com o mundo inteiro, porque ele tem que ser militarmente mais forte que a China. Eu admiro muito o Japão, vocês têm uma cultura tão milenária e sábia, e assim, eu acho vocês tão. Não achando.